Já há um temor no mercado de que a relação, já bastante conturbada entre Brasil e Estados Unidos, piore ainda mais após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Neste cenário já montado, a visão de Carlos Com, um dos principais consultores do agronegócio brasileiro, é de que as tarifas possam subir a 100%, trazer ainda mais estes severos danos a setores como é o caso do setor de café. A Alessandra Mello do AgFeed está conosco para trazer os detalhes. A gente está comemorando alguns setores fora das tarifas de 50, mas tem um fantasma aí no mercado. Pode ser que essas tarifas subam ainda mais, Alessandra. E aquele negócio, subir mais do que este 50%, afeta ou não o mercado? O que é, claro, 100% para quem já é tarifado em 50%? Quais são os temores do agronegócio agora? Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Gabriel. Tem temor sim, porque se essa tarifa afeta o mercado de insumo agropecuário, aí quem sabe outras cadeias que nem estão nessas listas aí que a gente conhece possam ser afetadas. E por isso é o alerta que foi feito ontem num evento aqui em São Paulo e que a gente vai detalhar aqui para você. O consultor Carlos Fogo, ele é um dos mais respeitados do agronegócio. Ele presta consultoria aí para as grandes companhias do setor, também para pequenos, médios, enfim. Eu que cubro agronegócio aí há 25 anos, lembro que no começo da carreira já me diziam, olha, ele é o que mais conhece de soja e milho, por exemplo, é uma referência, né? Por isso, como esperado, houve uma plateia lotada, com centenas de pessoas ontem, no Congresso da Andav, que está ocorrendo essa semana, no Transamérica Expo, aqui em São Paulo, para acompanhar a palestra dele, que foi uma das principais ali do dia. Esse evento ele reúne, então, os principais fabricantes de insumos agropecuários e também as revendas. A Andav é uma entidade que representa essas empresas revendedoras de insumos agropecuários, né? Lá no evento são cerca de 250 empresas expositores e tem uma expectativa de público de 15 mil pessoas ao longo desses 3 dias. Pois bem, essa palestra, né, do Carlos Fogo deixou todo mundo um pouco assustado. Ele começou falando que, abre aspas, as sanções de Trump vão escalar com a prisão de Jair Bolsonaro, fecha aspas, né? Após a palestra, eu conversei com ele para entender melhor esse cenário, porque ele estava vendo essa perspectiva tão pessimista. A maior preocupação é com os fertilizantes. Ele mostrou gráficos que deixam claro a nossa dependência da matéria-prima que vem da Rússia. 30% dos fertilizantes usados no Brasil vem de lá. E o Donald Trump vem ameaçando países que fazem negócio com a Rússia, né? Principalmente na questão de petróleo e derivados. E a gente sempre tem que lembrar aqui que o fertilizante nitrogenado, por exemplo, é um derivado de petróleo, né? Usa gás natural para fabricar esse fertilizante. Por isso, o Carlos Fogo acha que a tarifa adicional de 100% vai vir sim, foram as palavras dele. E nesse cenário, ele mostrou muita preocupação, novamente, com o café, né? Porque ele não acredita nessa visão de que vai ter como realocar o café para outros mercados. São 8 milhões de sacas, né? Se não exportar para os Estados Unidos durante 6 meses, a perda para o Brasil seria de 2 bilhões de dólares em exportações, ele frisou. Se a situação durar, por exemplo, um ano, seria 4 bilhões de dólares perdidos em receita. A gente tem que falar que é café arábica, que é um café diferenciado, tem muito café aí especial, né? Aquele que precisa de um comprador que realmente pague mais, não é tão fácil assim realocar, né? Por isso, o cenário é de queda para o preço do café. Ele lembrou também que a cotação vem caindo, mas que deve cair mais, na visão dele, né? O consultor prevê ainda mais risco de recuperações judiciais entre as empresas do setor de café. Em março desse ano, um dos maiores exportadores de café do Brasil, o Monte Santo Tavares, pediu recuperação judicial. A gente chegou a tratar disso aqui algumas vezes, né, no CNN Money. Muitas empresas vinham sofrendo com a disparada do preço do café, algumas tinham contratos a cumprir, não dispunham do grão para entregar, ficava inviável comprar com preços tão altos, e nem todas conseguiram sanar esses seus problemas financeiros. E agora vem esse problema diferente, né? Por isso, algumas devem ficar em situação delicada na avaliação do fogo. O único caminho, né, para o Brasil é negociar muito, não apenas com os Estados Unidos, mas tentar ter uma economia menos fechada, nas palavras dele, trabalhar em novos acordos comerciais com outros países para tentar ir amenizando essa situação.
O problema dessa questão do fertilizante é de que pode afetar todas as cadeias do agro, né? Se o Brasil for obrigado, por exemplo, a restringir compra da Rússia, seria um peso no custo de produção, mesmo para aquelas culturas que nem são afetadas aí pelas tarifas de Trump diretamente, né? Então, o Carlos Cogo é um analista muito ouvido também em relação aos mercados de soja e milho, por isso eu acabei conversando um pouquinho com ele de soja e milho e vou falar rapidamente para vocês o que ele disse também dessas cadeias. Ele acredita que na soja essa relação estoque-consumo vai parar de subir, portanto, menos um fator de baixa do preço, a situação é mais favorável para a soja. A margem do produtor de soja vai seguir muito baixa, apertada, mas talvez melhore um pouquinho para a safra 25-26 em relação ao que foi nessa última temporada. No milho, o viés para os preços é de alta, porque há uma demanda crescente e o estoque global estaria caindo. Porém, há um grande risco para os grãos também, segundo o Cogo. Ele acha que a qualquer momento, né, vai sair um acordo comercial entre China e Estados Unidos. Eles estão negociando. Na verdade, ele disse o seguinte: esse acordo vai sair, a gente só não sabe quando ele vai sair. E quando isso acontecer, os chineses vão comprar mais commodities agrícolas americanas. Se isso ocorrer, o prêmio no Brasil da soja, né, que anda bastante alto, aí, que está batendo recorde, poderia despencar. E o preço ao produtor cairia até R$ 12 por saca de soja. Com margem apertada, essa perda aí pode significar sair do lucro para o prejuízo do produtor. Por isso, a recomendação é de que os produtores aproveitem para travar os seus custos, fazer as vendas antecipadas, porque o preço está muito bom, o prêmio está alto, a China está comprando muita soja brasileira, não está quase comprando nada dos Estados Unidos. Então, esse é o momento para aproveitar o patamar atual, porque se sair esse acordo entre China e Estados Unidos, o cenário vai mudar bastante. Era esse o alerta de hoje aí, Gabriel. Alessandra Mello, obrigado pelas informações. Ainda muita preocupação com o tal tarifaço e se será o fim da história ou não. São diversos os derivados de petróleo importados. A gente já trouxe em diversas ocasiões aqui, né, Alessandra, o aumento do custo para a produção no Brasil, principalmente de fertilizantes, e a questão, claro, da importação de combustíveis da Rússia, pontos sensíveis que podem ser motivo de atrito novamente com o presidente americano. Bem-vinda sempre, bom dia. Sem dúvida. Bom dia para você. Agradecido.